Estamos no período do Setembro Amarelo, que é um período dedicado à prevenção do suicídio. Mas você sabia que não é muito legal, não é bacana falar sobre suicídio com as pessoas? Eu prefiro chamar essa semana de semana ou período da valorização da vida. Sabe por quê? Porque quando nós conversamos sobre suicídio e tem crianças ou adolescentes próximo, são ainda um grupo de pessoas que não têm os determinados filtros para entender e processar o assunto. O que eu quero dizer com isso? É sabido que existem casos de suicídio entre as crianças, onde elas ouviram uma história de que alguém deu um tiro em si ou fez determinada ação para poder acabar com a própria vida ou com o próprio sofrimento. Só que na cabeça de uma criança, ela não tem o discernimento emocional, o impacto ético, e moral dessas ações. Então, para ela, isso pode ser uma ação comum. Ah, eu tenho um problema, eu posso tomar determinada coisa para morrer, eu posso me jogar no trânsito, eu posso pular de algum lugar. Então, elas não têm um filtro de discernimento sobre isso. E com relação aos adolescentes, eles estão passando por uma fase de amadurecimento emocional e cerebral. E esse processo vai se estender até em torno de 20 anos de idade. Então tem que ter muita maturidade para poder entender, ouvir e falar sobre o assunto. Então é um grupo de pessoas que eu sugiro evitar contar histórias de suicídio ou casos de suicídio, porque essas pessoas elas não têm, esse grupo de pessoas não tem o filtro necessário para poder processar isso. E é claro, os adolescentes na sua fase de amadurecimento e instabilidade emocional, eles podem ser até mais propensos a tirar a própria vida. Então você comentar sobre isso com pessoas que não têm a capacidade para lidar com uma situação, ou seja, lidar com uma solução que seja saudável, não é uma ideia muito legal. E às vezes conversar sobre suicídio com pessoas que estão com sintomas de depressão muito agudos, sintomas de ansiedade, também não é muito interessante. Porque no momento de desespero ou de sofrimento intenso, as pessoas tendem a procurar saídas ou soluções imediatas. Então, veja bem, uma pessoa que está muito triste, às vezes, tirar a própria vida parece uma solução. É lógico que isso é uma solução completamente errada. Existem milhares de outras maneiras de contornar o problema. Mesma coisa, uma pessoa que está excessivamente preocupada com sintomas de ansiedade, de crise de pânico, qualquer sintoma muito exaltado, a solução mais fácil ou mais rápida parece ser a melhor. Então, quando a gente fala sobre esse assunto com esse grupo de pessoas, a gente está mais incentivando do que ajudando a prevenir. Então, vamos tomar cuidado com quem estamos falando sobre a questão do suicídio. Então, é por isso que eu gosto de falar sobre valorização da vida. Então, com esse grupo, ao invés de falar suicídio, as maneiras que as pessoas tiraram a própria vida, como elas morreram, como elas atentaram contra a própria existência, eu prefiro falar sobre saúde mental, inteligência emocional, procurar grupos de apoio, procurar as igrejas, terapeuta, qualquer fontes para você melhorar a sua autoestima, diminuir a sua tristeza, diminuir a sua depressão, diminuir a sua ansiedade, diminuir as suas preocupações. Então vamos falar sobre a valorização da vida. E agora eu quero falar sobre ansiedade e depressão. Inclusive, um livro que eu escrevi sobre o assunto que está disponível. Mas o que eu quero falar sobre a ansiedade e a depressão e a valorização da vida é o seguinte. Aqui eu não vou entrar na diferença exata entre tristeza e depressão. Eu quero simplesmente falar esse espectro do comportamento humano ou do sentimento das emoções humanas e fazer algumas considerações. Eu posso estar um pouco triste e sentir que isso não atrapalha as minhas atividades do dia a dia, ou seja, os meus relacionamentos, o meu trabalho, as coisas que são importantes para mim. Mas talvez o nível dessa tristeza já é um pouco maior ou muito grande para mim. E nesse momento eu posso ter problemas com relacionamentos, problemas no trabalho, e que por sua vez esses problemas vão me deixando cada vez mais tristes e eu começo a ficar consumido por essa tristeza por algum período. Isso independente de ter ou não depressão. Eu estou falando da questão da tristeza e de como você reage com ela.
Tem pessoas que reagem de várias maneiras. Tem pessoas que buscam ajuda. Tem pessoas, por exemplo, que bebem. Desaconselho isso demais. Isso, na verdade, piora o problema. Tem pessoas que fumam. Tem pessoas que usam drogas. Tem pessoas que comem demais. Existem vários excessos para poder tentar gerar uma sensação de alegria que no final vão gerar mais tristeza. Mas o ponto que eu queria pegar é o seguinte: o que pensamos nesses momentos em que estamos muito tristes? Você pensa em fazer um mal para alguém? Você pensa em fazer um mal para si mesmo? Então nós precisamos preservar a integridade do outro e a nossa integridade, seja ela física e emocional. Então, com relação à valorização da vida, para as pessoas que estão muito tristes, independente de ter ou depressão ou não, é saber o que fazer nesse momento. É lógico que nem todas as pessoas são terapeutas. Você pode procurar ajuda. Inclusive, eu estou disponível para te ajudar caso você tenha um problema com isso. Existem literaturas sobre isso. Eu escrevi um livro sobre o assunto e que tem várias dicas que pode ajudar você. Você pode, caso você não tenha dinheiro para pagar uma consulta, a minha, ou comprar o meu livro, você pode procurar um grupo de apoio. Você pode procurar a sua igreja. Você pode procurar o seu amigo. Talvez você tenha um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe para ajudar você, ou um outro familiar qualquer, uma pessoa do seu grupo social. A questão é lidar com esse sentimento de tristeza prolongado ou agudo de maneira sempre positiva, sempre a valorizar a sua integridade física e emocional. Você não pode fazer mal para você mesmo e você não pode fazer mal para os outros. Então, sempre no momento de tristeza, tente buscar a alegria, tente buscar o equilíbrio, tente buscar o fortalecimento, a reconstrução, a solução para o que está te afligido. Então, essa é a dica que eu vou dar para você com relação à valorização da vida. Podemos falar um pouco sobre ansiedade, preocupações. Temos preocupações, nem todas as preocupações deixam a gente muito ansioso. Então, novamente, vou falar de um espectro, ou seja, do menos para o mais. Eu posso ter preocupações comuns do dia a dia com relação às minhas tarefas profissionais, às minhas tarefas domésticas. Isso não me gera algum problema. Mas às vezes nós temos preocupações muito grandes sobre o presente, sobre o futuro, expectativas. E essas preocupações, elas começam a gerar um grau de ansiedade que começa a ser não saudável. Às vezes você não pensa direito, não come direito, não dorme direito. Isso começa a gerar um sentimento ruim dentro de você. Então, com relação à valorização da vida, às vezes nós damos uma importância demasiado, nós nos preocupamos demais com coisas que às vezes não são uma responsabilidade minha de serem resolvidas. Eu sou uma pessoa que eu preocupo com a situação do aquecimento global, eu preocupo com as guerras. Sim, eu tenho preocupação, ou melhor, consciência sobre o assunto, mas isso não me gera uma agonia, um sentido de não querer estar aqui neste país por passar por determinada situação política ou econômica, ou não querer estar nessa família por determinados problemas pessoais, familiares. Então, ou seja, a minha consciência dos problemas não me gera um sentimento negativo. Mas talvez existisse algum problema pessoal, meu, de outra pessoa, profissional, seja do mundo, seja qual seja o problema, que me gera um grau de preocupação muito alto. E essa preocupação começa a fazer mal para mim, começa a afetar a minha saúde, eu começo a ficar mais gripado, eu não me alimento direito, eu não tomo água direito, eu não durmo direito, eu não trabalho direito. Então a vida começa a perder uma alegria, tudo começa a virar estresse, começa a virar cansaço, esgotamento. Então, com relação à valorização da vida, você tem que se preocupar com coisas que sejam possíveis de resolver. Existem preocupações que são suas, existem preocupações que não são suas. Existem preocupações que são partes da vida. Talvez você vai passar por isso, talvez não. Não sofra por antecipação. Tente acalmar a sua mente, simplifique as suas vidas, os seus problemas. Isso é muito importante para você diminuir a sua ansiedade e que elas sejam apenas preocupações normais. Então nós temos que reduzir essas preocupações e saber
Quais preocupações nós devemos focar? Essa é a minha dica com relação à preservação da sua saúde, à preservação da sua vida, da sua saúde física e mental. Valorize-se. Agora eu vou falar sobre a relação dos relacionamentos e a valorização da vida. Se você tem um relacionamento saudável com seus amigos, com seu esposo, com a sua esposa, isso é algo muito importante para a valorização da sua vida, porque te faz sentir bem consigo mesmo, com o outro e mais feliz. O problema é quando você tem relacionamentos que não são saudáveis, ou que talvez sejam tóxicos ou muito ruins para você. Com relação aos relacionamentos onde você se sente muito dependente com a outra pessoa, caso esse relacionamento acabe, você vai sentir um vazio muito grande. Você pode sentir um vazio muito grande. Espero que não sinta. Mas nessa relação, nessa dinâmica de dependência muito profunda, caso o relacionamento se rompa, a pessoa vai sentir que a vida não tem mais valor. Então é muito importante nas dinâmicas de relacionamento o quanto você precisa dessa pessoa. É claro que no relacionamento precisamos um do outro, mas existe uma grande diferença eu entender que o outro pode me ajudar, pode ser uma parceira na minha vida, e eu pensar que sem essa pessoa eu não posso existir mais. A vida não faz mais sentido. Então, em qualquer relacionamento, o sentido da vida, simplesmente, primeiro, é a sua vida, é você. E a relação da sua vida com o outro. Isso te traz uma plenitude, isso te completa. Não quer dizer, se você está sozinho, sozinha, ou se você rompeu um relacionamento, que a vida não tem sentido. Ou que se você está sozinho, solteiro, solteira, há algum tempo, a vida não tem o seu valor. É claro que a vida tem o seu valor e que se você tiver um relacionamento saudável com outra pessoa, esse valor pode ser elevado para uma plenitude. Mas o fato de não estar com alguém, estar solteiro, solteira, ter se divorciado ou rompido um relacionamento, não é um motivo para você pensar que a sua vida não tem valor. Então, a grande resposta é: o valor da sua vida começa com o amor próprio, da sua relação com você mesmo. Saber, entender e aproveitar a solitude, e não entender que essa solitude é uma solidão, é um sofrimento. É apenas um espaço que você vai ter que conviver com você mesmo. Isso é muito importante para aproveitar a vida, para estudar, para se desenvolver, para dedicar à sua saúde, para se dedicar ao seu profissional. Isso pode, na verdade, ser uma grande oportunidade. Essa é a minha dica de valorização da vida. Já a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, lentamente ela vai perdendo o brilho da vida. Porque o abuso imposto pela outra pessoa, de modo gradativo, contínuo ou de modo intenso, é claro que vai tirar a alegria da pessoa, a autoestima da pessoa. Se o respeito for corroído dentro de uma relação e houver agressões verbais que podem se escalonar e transformar em agressões físicas, ninguém se sentiria feliz dentro de um relacionamento desse. E por incrível que pareça, muitas pessoas continuam dentro de um relacionamento abusivo por diversos motivos. Família, a sobrevivência financeira, pode ser uma dependência também, entre outros. Então, a questão de valorizar a sua vida é entender que a sua alegria, ela não tem que ser um presente, uma recompensa após um abuso ou intercalado entre esses abusos. Abusos nunca estão corretos. Isso não pode acontecer na sua relação, seja de maneira verbal ou física. Discussões existem. Sim, nós podemos melhorar a comunicação e sermos mais respeitosos uns com outros. Mas agora, dizer que agressões são algo comum no relacionamento, não, isso não é comum. Isso vai tirar a sua alegria, a sua autoestima, isso vai tirar o brilho da vida, isso vai desvalorizar a sua vida. Então, não aceite de forma nenhuma agressões verbais, tente melhorar a comunicação. Não aceite de modo nenhum agressões físicas. Isso já seria uma questão de terminar um relacionamento.
ou às vezes de procurar até uma medida legal para poder se autoproteger. Então, em pessoas que estão começando num relacionamento abusivo, tente melhorar muito a comunicação. Se já está havendo, ocorrendo ou ocorreu, ou estar para ocorrer uma agressão física, termine esse relacionamento. E caso você terminou esse relacionamento e está sofrendo abuso físico, continua sofrendo abuso físico ou emocional por vias diversas, tente procurar uma medida legal e protetiva. Valorize a sua vida. Amar não é agredir. Se você está em um relacionamento com uma pessoa narcisista, onde ela se acha o centro das atenções ou sempre vai se achar a melhor da relação, e não é nem questão dela se achar a melhor, ela vai achar ou impor, a demonstrar que você não tem valor perto dela. Geralmente, esses relacionamentos eles tendem a ser curtos e tendem a terminar, ou seja, tendem a terminar muito rápido. Mas a questão é o seguinte, estamos falando sobre a valorização da vida. Ou seja, para que você sinta o valor da sua vida, você tem que ter valor. Primeiro, saber o valor que você tem. E claro, esse valor ele precisa em parte ser reconhecido pela outra pessoa. Se você está se esforçando para agradar uma pessoa, ser educada num relacionamento, tentando construir junto com outra pessoa e não tem espaço, você não se sente respeitado, você se sente inferiorizado, você se sente diminuído, isso vai tirando o brilho da sua existência. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão construindo com você ou elas estão construindo em cima de você? Ou seja, elas estão te destruindo. É muito importante essa dinâmica de troca, o que eu estou dando e o que eu estou recebendo. Quem dá amor, recebe amor. Quem dá respeito, recebe respeito. Temos que andar lado a lado, temos que construir juntos. Um puxa o outro, um ajuda o outro. Mas se você sentir que a pessoa está te empurrando para trás, para baixo, está te fazendo se sentir caída emocionalmente, isso não é um bom relacionamento. Você precisa de pessoas que te ajudem a evoluir como ser humano e a melhorar os seus aspectos intelectuais, mentais, sentimentais, emocionais, para que você se sinta bem com a sua própria vida e ao lado de uma outra pessoa. Essa é mais uma dica para que você valorize a sua vida. E vale lembrar, se você tem mais interesse sobre esse assunto, se você quer melhorar os seus relacionamentos, eu escrevi um livro sobre esse assunto para ajudar você com todos os seus problemas. O link está aqui embaixo. Aproveita e adquire o seu. Existem pessoas que perdem o sentido da vida, ou também existem pessoas que não acharam um sentido para a vida. Elas têm dúvidas com relação a elas mesmas, com os outros, com o mundo, sobre a época que elas estão vivendo, o período em que elas estão vivendo. A filosofia é uma disciplina muito interessante para ajudar você a pensar sobre as suas crenças e como você vê o mundo, as coisas e as pessoas. Eu escrevi um livro muito interessante chamado Você Ainda Está na Caverna. A filosofia vai te salvar. E nesse livro eu falo sobre vários tópicos que vão ajudar você a interpretar melhor a vida. Porque às vezes as pessoas ficam tão frustradas com a própria existência, com o momento em que elas estão vivendo, ou sobre conceitos diversos que são abordados na filosofia, como a razão, a moral, a ética, a verdade. E a pessoa fica muito perdida dentro desses assuntos. Eu quero dizer o seguinte, vamos pegar a relação de moral, ética, simplesmente o que é certo e o que é errado. Às vezes as pessoas estão tão decepcionadas com o julgamento dos outros, com as decisões e os acontecimentos da nossa história atual, do período que nós vivemos. E ela começa, dentro desses acontecimentos, nós temos guerras, crises econômicas, epidemias, são diversos os acontecimentos, de ordem política, científica, religiosa, enfim, problemas nós temos fontes infinitas deles. E às vezes a falta de explicação, razão, significado vai deixando a pessoa triste. Por exemplo, eu tive uma dificuldade para interpretar a religião no começo da minha adolescência, porque a história, estudando história, eu achei que tudo estava muito errado. Mas isso era apenas uma interpretação do assunto.
Ao longo do tempo, estudando filosofia e até religião, eu recobrei o significado de tudo aquilo. E eu comecei, por exemplo, a distinguir as ações dos homens e o significado da religião. Então, depois de um tempo, eu comecei a voltar a extrair o melhor que a religião tinha para oferecer para mim. Isso ajudou muito a valorizar a minha vida. Mas isso é apenas um dos caminhos. Você pode utilizar a religião, você pode utilizar a filosofia, você pode utilizar a ciência. Então é importante buscar, seja lá de maneira que for, um sentido, uma explicação, uma base para a vida. Lembrando que nem tudo vai ter explicação e que nós somos infinitamente ignorantes sobre diversos assuntos. Então, essa ânsia de querer entender tudo, achar a explicação para tudo, isso por si só deixa a gente num certo vácuo existencial. Então, existem coisas importantes que eu preciso saber sobre eu, sobre o outro próximo, sobre o meu trabalho, como lidar com o meu mundo, com a minha vida, com a vida das pessoas próximas. Eu não preciso entender tudo, eu não preciso ter explicação para tudo. Eu preciso apenas entender o que está ao meu redor e me relacionar de melhor maneira com o meu trabalho, com os meus amigos, com os meus familiares, etc. É importante você buscar explicações. Fica uma dica. Nesse livro meu, A Filosofia Vai Te Salvar, você pode encontrar várias explicações sobre razão, sobre ética, sobre política, sobre fazer o bem, sobre a natureza do ser humano. Tá tudo lá. Mas se você não pode adquirir o livro, se você não pode adquirir uma consultoria, leia sobre os assuntos. Pesquise. E você vai achar mais sentido para a sua existência e mais explicações sobre o que você está vivendo e passando. Tudo tem solução, tudo passa, tudo passa. Pare de vacilar, quem é esperto faz o bem. Eu não estou chamando sua atenção, eu estou falando o nome de um título de um livro que eu também escrevi sobre o assunto. Algumas pessoas não sentem um propósito, não têm um propósito definido. Então, para essas pessoas, eu quero dizer o seguinte: se você não tem um propósito, uma profissão, um projeto, simplesmente faça o bem. Essa é uma maneira tão simples de valorizar a sua vida, a vida do próximo. Quando eu faço bem, primeiro que eu me sinto bem. Eu faço o bem para o outro, eu deixo o outro mais feliz. Isso, por sua vez, vai me fazer sentir mais feliz também. Isso deixa a existência mais leve, mais tranquila. Então, às vezes, a gente quer procurar soluções, teorias, remédios, que seja, treinamentos, cursos. E fazer o bem é algo tão simples. Eu posso fazer o bem, mas posso fazer o bem para o meu colega, eu posso fazer o bem para o meu cliente, eu posso fazer o bem para o meu vizinho, e claro, eu posso fazer o bem para mim mesmo. Então, essa questão sobre a valorização da vida, faça o bem para você. Porque às vezes a gente dedica tanto tempo, tanta energia no nosso trabalho para enriquecer os outros ou para resolver os problemas dos outros, que nós não somos bons com nós mesmos. E existem também aquelas pessoas que têm dificuldade em ser boas com as outras pessoas, seja por uma descrença no ser humano, uma descrença nas instituições, na cidade que ela vive, no país, no estado, no mundo em que ela vive. Então a gente precisa procurar essas maneiras e esses mecanismos para fazer o bem, porque fazer o que é certo é uma das melhores maneiras de valorizar a sua vida e a vida dos outros.